Olá, bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, jornalista e assessora de imprensa. Esse podcast surgiu das minhas inquietações sobre o que pode ser pauta na imprensa. Aqui, toda semana, a gente tem ou um convidado, entrevistado, jornalista, ou uma pessoa que virou causa na imprensa ou transformou essa causa na imprensa, ou então algum episódio para falar um pouco sobre boas práticas, sobre o dia a dia e a rotina da assessoria de imprensa e relações públicas. Esse podcast é uma realização da minha agência de comunicação, Cris Moraes Comunicação, e toda semana, na quarta-feira, às 7 horas, a gente tem um episódio. Agora a gente tem uma pequena novidade também, às sextas-feiras entra um quadro extra, que é Pergunta para a Assessora de Imprensa, onde o convidado faz a sua pergunta e eu respondo. Esse episódio eu trouxe um convidado especial de um assunto que todo mundo adora falar, que pouca gente entende, na verdade, todo mundo brinca, que é inteligência artificial. Eu trouxe para o episódio dessa semana o Álvaro Leme, que é colunista da Veja, sobre esse tema, é doutorando em inteligência artificial, tem uma bagagem enorme na área de lifestyle e está aqui hoje. Ele conseguiu vir na entrevista porque a entrevista que ele tinha muito importante foi adiada. Álvaro, muito bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Muito obrigado inclusive pela flexibilidade de agenda que eu quase precisei dela, mas não precisei. Deu tudo certo. Deu tudo certo, a agenda sempre dá certo, né? Eu tava dizendo isso, que sempre a gente acha que surge um problema e as coisas se ajustam. E você vai conseguir fazer tua entrevista, que depois a gente vai ter que divulgar essa entrevista, porque vai ser fantástica, né? Tô animado para fazer. Me conta, Álvaro, como que você chegou de lifestyle, você aterrissou nessa área de inteligência artificial? Olha, eu acho que todo mundo que nasceu nos anos 80, dos anos 80 em diante, fim dos anos 70 também, vai passar em algum momento por um recomeço, uma redefinição de carreira. Independente se você é jornalista, se você é médico, né? A gente ouve dizer que a reinvenção está no caminho de todo mundo para os próximos anos. E a minha teve a ver com isso, porque eu trabalhei bastante tempo na área de lifestyle. Meu primeiro trabalho de mais fôlego como jornalista foi na coluna da Mônica Bergamo. Que aprendizado, né? Foi uma pós-graduação em jornalismo, eu costumo dizer. E depois eu emendei na Vejinha e fiquei, né, mais uns 10 anos lá direto. Fazendo o Terraço Paulistano, que é uma coluna para falar de lifestyle, e isso, nesse caso, incluía economia política, assuntos core da revista, de maneira tangencial, sim, mas também cultura, entretenimento, sociedade. E aprender sobre essas relações humanas me ajudou a entender bastante sobre a profissão, só que chegou uma hora que não me trazia mais alegria, igual aquela Marie Kondo, não sei se fala Kondo ou Kondo, eu adoro ela, de você abrir mão né? do que não te traz mais alegria. Então chegou um ponto que eu achei que eu tinha perdido contato com algo que eu amo, que é parar, estudar, ler. E aí eu voltei a estudar e foi quando eu me apaixonei pela tecnologia. Quando eu fui fazer uma pós de marketing digital, depois o mestrado que eu fui estudar influenciadores virtuais, e disso eu fui migrando para o mundo da tecnologia, até surgir a coluna no ano passado, que o Sérgio Ruiz Luz, diretor da Veja, me propôs como um desafio, porque eu vinha estudando a inteligência artificial de um ponto de vista muito teórico. Eu faço meu doutorado lá na ECA, e a USP tem uma base teórica, uma abordagem teórica muito forte, muito consistente, e aí ele me propôs esse desafio de trazer para a prática, e é o que está acontecendo desde então. Demorei muito nessa resposta, desculpa, já estou sendo um péssimo entrevistado. Imagina. Jornalista não é bom entrevistado. Não, a gente não é mesmo, a gente gosta de fazer as perguntas, né? Mas sim, eu não te perguntei também todo tal bagagem, então eu vou fazer outra pergunta carioca, que você já me contou, né? Sim. Mas já paulistano, já praticamente, né? Já, eu tentei voltar para o Rio, mas não consegui. Vim embora de novo. Não consegue mais sair de São Paulo, sim, né? E você fez uma coluna, bom,
lifestyle, mas eu digo que é um lifestyle social, porque você fez Mônica Bergamo, social total, Sim. e a coluna, que hoje a gente tem aí o Humberto, que faz essa coluna, Sim, e que um também amor, tem um ele. amor super querido, e que era muito badalado. Você sentiu falta disso também? Você disse que desapegou, né, com essa questão, mas você foi para estudar, ou isso foi uma etapa e você falou, agora quero fazer outras coisas mesmo? Porque você era muito assediado, né? Pelos assessores de imprensa. Mas entre uma coisa e outra, teve um intervalo em que eu fiz outras coisas, né? Eu fui trabalhar na Veja, na sucursal do Rio, trabalhando na cobertura geral. E aí, quando você trabalha na sucursal, o que vier, você pega. Sim. É já que a gente falou da palavra desafio, é um desafio diferente, porque você tem que se virar com aquele assunto. Pode ser um assunto que você domina ou não. Isso é muito interessante. E depois eu voltei para São Paulo e fui trabalhar no R7 fazendo uma coluna de variedade. E nesse momento em que eu tinha que ter um esforço de audiência tão grande, foi quando eu me cansei de ter que ficar tentando... hypar. Entender o que as pessoas queriam, e não necessariamente o que o leitor quer é o que vai... quando eu digo que o leitor quer, não necessariamente o que vai te dar audiência, é o que você está afim de fazer naquele momento, e eu não estava, foi o momento em que eu fui estudar. Porém, voltando ao que você me perguntou, eu acho que eu não sinto falta, porque eu estava falando disso hoje com uma outra pessoa. Quando você vai a uma festa chique, glamurosa, mas para trabalhar, perde um percentual da graça de você estar do glamour, né? Claro, você vai ver o show da Ivete Sangalo no baile da Vogue e vai aproveitar? Sim, né? Seria hipocrisia dizer que não. Mas você não está 100% focado naquilo. Você está de olho no que está acontecendo, você vai ter que falar com uma pessoa ou outra. Então a diversão perde uma parte da graça. E aí chegou um ponto também que esse perder uma parte da graça, perdeu a graça toda. Eu tenho uma amiga minha que fazia a revista da Bianca e ela viajava para tudo que é lugar. Ela falou, não aguento mais viajar, eu quero ficar em casa. Sim, eu tenho certeza de que isso acontece com muitos jornalistas, né? Da área de turismo. E às vezes assim, também quando você viaja muito a trabalho, você fala, fui pra praia, mas não botou nem o pé na areia, né? Porque você tá trabalhando, então tem essa diferença, né? Sim. E como é que foi a construção dessa coluna na Veja e como que ela está hoje estruturada para que, como a gente tem um público muito grande de assessores de imprensa, como que é essa coluna? O que pode ser pauta na coluna, na sua coluna de inteligência artificial? A coluna tem uma pegada de traduzir conhecimento para o leitor, né? Eu sempre falo, eu recebo muita sugestão de coisas que envolvem empresas, negócios. E isso foge um pouco da pegada da coluna. A coluna não é B2B, ela é B2C. Essencialmente dizer para o leitor, o que isso daqui que está acontecendo tem a ver com a sua vida? Impacta no seu trabalho, no seu dia a dia, né? É tradução de conhecimento, é tradução da tecnologia. E eu acho que essa definição está muito bem amarrada, porque eu percebo isso, porque quando eu faço reportagens com essa pegada, como usar o chat GPT a seu favor, que erros você comete no chat GPT, comandos para editar fotos no Gemini. Quando eu busco essa abordagem, a audiência é muito maior, o que quer dizer que as pessoas estão recebendo mais, estão mais interessadas nisso, do que quando eu faço uma entrevista aqui com uma pessoa muito legal, que eu adorei conversar, que eu adorei fazer, aprofundar, mas que não vai me dar audiência. Então eu considero hoje que o trabalho, isso acho que não só meu, tá? Acho que o trabalho do jornalista de modo geral, ele é um trabalho duplo, ele é um trabalho que precisa agradar o algoritmo e agradar as pessoas. Eu te dou um biscoitinho, mas você deixa eu fazer minhas coisas de vez em quando. Sim, né? Porque como a gente não tem mais a restrição do número de páginas, né? O que é bom e ruim, né? Era bom porque quando você tinha o número de páginas que você ia imprimir, uma hora o trabalho acabava e você ia para casa e a revista ia para gráfica, né? E vida que segue. E vamos começar a próxima edição. Com a internet, você tem número ilimitado de páginas. Isso quer dizer que, por um lado, você pode escrever sobre quantas matérias você quiser. Por outro lado, você pensa assim, meu Deus, eu tenho que escrever muitas matérias a mais. Então, isso permite que você faça um trabalho focado no que
vai te dar fôlego de audiência, como esses exemplos que eu mencionei, e outros que eu considero que são trabalhos de construção de marca daquele espaço. Então, se eu entrevisto uma professora da USP como a Carol Terra, que é uma pessoa que eu admiro, que entende tudo de RP, de influência, ela me traz prestígio, ela me traz um público muito qualificado, que eu preciso que entenda que aquela coluna existe, que eu preciso que leia a coluna e sinta vontade de estar ali, mas eu acho que aquilo dificilmente vai me dar a audiência de eu colocar, entenda como fazer a trend do Gemini. A trend então, agora é da caricatura, agora né? É da caricatura. Essa eu não precisei ensinar, porque essa é todo muito mundo fácil. Faz, né? Até eu postei hoje. Essa tá muito simples. Mas, em geral, é isso. Eu acabo trabalhando em dobro nesse sentido, porque eu tenho que pensar de maneira muito mais estratégica. E isso, com certeza, demanda uma maturidade do profissional. O Álvaro de 20 anos atrás não conseguiria fazer o que eu faço hoje por causa disso, porque eu entendo esse caminho estratégico e porque eu voltei a estudar. Estudem. É muito importante. Eu sentia falta de entender mais de marketing, por exemplo. E aí eu fiz uma pós de marketing digital, que me ajudou a abrir o horizonte para esse outro lado também. Não dá para ficar parado, né? Não dá para ficar parado. E hoje eu dou aula de branding na Belas Artes de vez em quando, que é onde eu fiz que você é professor também, muito legal. E falando exatamente disso, como você hoje, com a coluna, você faz freelas, né? Você escreve para outros lugares e tal, mas assim, como é a abordagem dos assessores de imprensa com você e tal? Você acha que é da maneira adequada? Me conta um pouquinho como é esse relacionamento hoje. Porque vamos te elogiar aqui, tá? Já lá na agência a gente já sugeriu pauta para você, e mesmo você não, já usei, não vou poder usar e tal, você sempre responde. Isso aqui já tem uma estrelinha, que entendeu? bom, muito obrigado. Eu tento, assim, voltando na comparação entre a pessoa que eu era há 20 anos e a pessoa que eu sou hoje, com o tempo eu entendi, de uma maneira muito clara, que a gente está nessa junto. O jornalista não vai resolver as coisas sozinho, especialmente devido ao volume de trabalho que a gente acabou de comentar. O assessor, o RP, não vai resolver sozinho também. Então, em alguma medida, dependemos uns dos outros. A gente não tem a obrigação de necessariamente todos gostarem uns dos outros, mas a gente tem a obrigação de se respeitar, né? Então eu tento, na medida do possível, responder a todo mundo que me escreve. Não dou conta de fazer isso. Claro. Por sorte, o próprio Outlook dá uma filtradinha de me tacar, de deixar numa pasta específica o que é mandado só para mim, e eu consigo dar uma atenção um pouco mais. Quando é aquela do bandejão, de tempos em tempos eu consigo parar, porque alguma perdida vai parar lá também, né? E olhar para tentar achar, e eu já encontrei coisas preciosas que estavam ali no bandejão. Falei hoje no episódio da semana passada, eu falei, gente, mande por e-mail, porque você não vai fazer isso no teu WhatsApp, né? Não. Agora no e-mail você vai fazer, né? Exato. E aí a gente entra... Que bom que você falou do WhatsApp. Quando você me convidou e você falou que a gente ia conversar sobre práticas, eu pensei bastante sobre o WhatsApp. Porque eu detesto que me mandem coisas da coluna no WhatsApp. Mas se você responde e-mail, você funciona bem, você vai escolher o seu canal. Mas as pessoas ainda estão se familiarizando com isso. A coluna, né, vai fazer 1 ano agora em abril. Então, eu compreendo. E, de novo, eu tento ser muito respeitoso. Às vezes um pouco seco, porque eu fico irritado se eu tô escrevendo uma matéria, chega uma notificação do WhatsApp no computador, eu vou olhar e assim, você recebeu meu e-mail? Aí eu fico muito irritado. Pausou o teu trabalho, né? Você abre uma caixinha, né? Porque aí você para aquela interrupção, né, pode custar uma coisa que você estava raciocinando. Mas, enfim, para mim o WhatsApp, ele faz isso. Ele faz o que eu chamo de transferência de urgência. Porque não necessariamente a sua urgência daquele momento é a minha. Em geral, Nunca é, né? Nunca é, na verdade. E vamos ser francos, assim, dependendo da área que você está na comunicação, não é tão urgente assim. Só uma crise, né? Exato. No caso da tecnologia, dificilmente vai ter uma coisa que seja uma urgência de vida ou morte. Quer dizer, com a abordagem que eu tenho hoje, né, na coluna. A coluna não é uma coluna de hard news. Então, se a OpenAI está lançando uma coisa, se o Google está lançando outra, vai dar tempo de me mandar por e-mail e esperar eu responder. Estou mencionando esses exemplos aqui, não são pessoas dessas duas empresas que me procuraram, não, tá? Uhum. Mas dá tempo de você esperar, né? Claro. Sem aquela urgência que
talvez e eu entendo, às vezes o chefe da pessoa da agência tá cobrando, tá pressionando, mas o WhatsApp, para mim, não funciona bem por esses dois motivos. Um, porque pode interromper uma outra coisa que eu tava fazendo. E dois, eu perco o fio da meada, que é o que você mencionou. Não, é incrível. Então eu vou deixar bem um recado aqui. No caso do Álvaro, por e-mail. Ele já escolheu. Sim, e aqui, contato@alvaroleme.com.br. É isso, gente. Espera. Se ele não respondeu, ou não interessou, ou você não fez uma pauta boa, ou ele tá sem tempo. Ou eu não vi, mas aí você dá uma insistidinha no e-mail, porque aí eu provavelmente vou ver. Não, eu adoro isso. Eu gosto de saber como é que funciona a pessoa, porque tem gente que já me falou, eu só olho o WhatsApp. Mas é isso que você falou. Às vezes você tá fazendo uma pauta e você lembra que você recebeu um release, uma sugestão de fonte sobre aquele assunto, você vai lá e dá uma buscadinha no e-mail, né? Agora, no WhatsApp, você não consegue fazer isso. Exato. E com o e-mail, eu sou muito objetivo. Eu consigo, de maneira muito clara, batendo o olho naquele release, saber isso rola, isso não rola. E se eu não respondo de imediato, é porque eu não defini, eu ainda estou pensando a respeito, que foi o caso dessa pessoa que me escreveu hoje. Eu vi o e-mail ontem e pensei assim, não sei, será? Se a pessoa tivesse me dado uma cobradinha no próprio e-mail, eu teria conseguido já resolver, porque às vezes a pessoa tem urgência. Então assim, vou parar de pensar, passa adiante e tudo certo. E aí no WhatsApp, claro, eu não vou fazer pirraça, do tipo assim, você me interrompeu, me irritou, não quero mais sua pauta. Depende do dia, né? Depende da lua, né? Não, eu não faço, não, de fato. É aquilo que eu te falei, né? Eu sou muito respeitoso com isso, com todo mundo, e eu acho que é o mínimo, né? Se eu quero que me respeitem, é respeitar Sim. os outros. E você nessa área, você estudou e tudo, você falou que foi entender de marketing e tal, todo mundo fala sobre isso agora, e você me contou até que você vai estudar esses grandes gurus da inteligência artificial, né? Você vai mais pra frente entrevistar isso. Como você vê? Porque todo mundo tá vendendo um curso falando, é uma moda, é algo que veio para ficar, a gente vai ver realmente gente ensinando, ou todo mundo tem que aprender por conta? Como que você enxerga isso? Eu costumo dizer que a gente tá num momento hoje, similar ao momento que a humanidade viveu 100 e poucos anos atrás, quando chegou a eletricidade, quando a eletricidade foi domesticada, por assim dizer, né? Porque não dá pra gente dizer que inventaram a eletricidade, enfim. Quando a eletricidade passou a ser parte da rotina das pessoas, o mundo foi transformado de uma maneira, né, antes e depois da eletricidade. A gente não consegue imaginar a nossa vida sem. E do mesmo modo que as pessoas daquela época precisaram aprender que você não pode botar o dedo na tomada, que eletricidade e água são perigosos, às vezes aprendendo da maneira mais trágica possível, com pessoas morrendo. Hoje a gente está nesse momento de aprender sobre essa tecnologia, e tanto a IA quanto a eletricidade, elas são tecnologias de propósito geral. O que é uma tecnologia de propósito geral? É uma tecnologia que ela não muda uma coisa só, ela muda várias, ela atravessa a sociedade e ela vai provocando transformação no caminho todo. Dentro desse cenário em que tudo é tão novo e a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, é natural que o público procure informação em algum lugar, vai procurar nas instituições, vai procurar nas plataformas, nas redes sociais, e diante disso vai surgir um grupo grande de gente disposta a ensinar, ou porque já estudava isso há muito tempo, ou porque estuda há menos tempo, e são early adopters, e nesse bolo todo vai ter muita gente séria, vai ter muita gente não tão séria, digamos assim, e vai ter golpista propriamente dito, né? Vai caber ao público. O tempo, obviamente, tende a filtrar, né? Quem faz um bom trabalho tende, idealmente, a sobreviver e durar mais. Então, nesse cenário a gente tem hoje, nas plataformas, muitas pessoas que na minha pesquisa de doutorado eu estou chamando de IA-fluencers, que são os influencers da IA, as pessoas que se dispõem a ensinar sobre inteligência artificial na internet. Essas pessoas, elas mobilizam um tipo de letramento, um tipo de literacia novo, e elas mobilizam capitais variados. A gente sabe, né, tem um teórico muito famoso que você que fez jornalismo provavelmente teve que estudar também, que é o Bourdieu, que propôs a ideia de capitais simbólicos. A gente tem o capital financeiro propriamente dito e tem os outros. Tô falando demais, né? Desculpa. Não, é isso que eu tô fazendo doutorado, eu tô adorando já. Então você tem o capital cultural, o capital social, né? Esses são capitais simbólicos.
Eu estou propondo na minha tese um novo capital que está associado à inteligência artificial, e o que eu quero com a minha tese é identificar como esse capital é mobilizado pelos gurus da IA para, no fim das contas, virar capital financeiro. Tá. E no final das contas é sobre isso, né? Exato, porque a vida tem duas certezas, né? A gente quer ganhar mais, quer usar a inteligência artificial para ganhar mais. Exato, mas isso entra no macro, nas duas certezas da vida, que um dia a gente vai morrer e de que a gente vai pagar boleto até esse dia. Então, quase tudo que a gente faz está orientado para resolver algum boleto que ou chegou ou vai chegar. Não, é muito bom isso. E daí, quando a gente entra no jornalismo, né? Você falou, vai ter gente que vai ensinar, vai ter, né, de tudo, mas a gente usa um pedacinho de nada da inteligência, né? Sim. E a gente já se acha expert. Eu não tô falando nem por mim, porque eu me acho péssima ainda e uso. E eu fico imaginando quem não usa. Sim. Como que você acha que vai ser essa evolução? Que você falou que a gente passa para transformação, a gente aprendeu a usar energia elétrica. Como que vai ser essa questão pra gente de usar? Porque hoje, assim, eu só vejo gente usando para fazer texto, né? Uhum. E eu passo por situações muito delicadas, porque apesar da gente usar, às vezes, para fazer uma pauta, para ajudar em algumas coisas e tal, a gente não usa o texto todo, né, na inteligência artificial, e às vezes o cliente pega lá, não, meu chat está mais treinado que o seu, eu vou revisar aqui. Fica uma bosta, tá? Tem que falar. Aí a gente tem que ficar lá, revisa, porque o Álvaro não vai gostar dessa pauta que ele sabe que passou pelo chat GPT, né? Não, eu acho que assim, a comparação que eu faço é com a época que a gente precisou aprender a usar Microsoft Word e Microsoft Excel. Você teve gente que aprendeu com níveis maiores ou menores. Tem gente, se eu tiver que abrir o Excel, eu consigo fazer uma tabela básica e deixar ela com as bordinhas do jeito que eu quero. Se eu tiver que ir além disso, eu preciso pedir ajuda para alguém. Por outro lado, tem outros jornalistas que aprofundaram isso mais. Assim como o Word também, vai ter gente que vai usar muito mais. Você deve usar muito, né? O quê? A inteligência artificial. A inteligência artificial eu uso bastante. O que eu quero dizer com isso? Que as ferramentas, quando chegam, elas vão sendo absorvidas em proporções diferentes por todo mundo, e do mesmo modo que eu imagino que quando lançou o Word, deve ter tido jornalista que falou assim, eu não vou usar isso, eu prefiro usar a máquina datilográfica. Eu prefiro datilografar os meus textos. Hoje você vai ter gente que não quer usar a inteligência artificial, e tudo bem, né? A tendência é que isso se universalize. Do mesmo modo também, voltando, por exemplo, da eletricidade, que você teve gente que falou, eu não quero ter luz elétrica na minha casa, eu não quero ter aparelhos eletroeletrônicos, e essas pessoas seguiram, um dia elas ou saíram do mercado, ou chegou a hora delas e pararam de pagar boletos, se morreram. Né? A tendência é que essa discussão sobre usar IA ou não usar IA, ela em algum momento seja superada, porque é como você remar contra a corrente nesse caso. Agora, a discussão, inclusive saiu na Folha outro dia, né, um texto da Alexandra Moraes, da ombudsman da Folha, sobre a importância de o jornal informar ao leitor que aquele texto teve, em alguma medida, o uso de inteligência artificial. Qual não teve? Esse texto dela era sobre uma colunista específica que alguém reclamou e ela estava tratando desse caso. A colunista falou que usa a IA como um parceiro de construção de textos, e o jornal não tem uma oposição quanto a isso. O jornal não proíbe, não veta. Então a pessoa não fez nada de errado. O que ela propõe é uma conversa sobre informar ao leitor que aquilo teve em algum ponto participação da inteligência artificial. Mas, de novo, do mesmo jeito que a gente não ficava informando para o leitor que aquilo foi escrito com Microsoft Word ou com máquina datilográfica, em algum ponto eu acredito que essa discussão vai ser superada, ainda que o debate ético sobre ela precise amadurecer um pouco mais. É engraçado porque, eu vou dar um exemplo aqui, né? Tenho até uma pessoa que trabalha comigo, ela usa muito travessão. E daí todo mundo... Então, daí assim, né? Esses dias eu vi um vídeo assim, eu nunca usei muito bem travessão. Então, assim, eu não sou uma pessoa, uma escritora que usa travessão. Então, se eu ficar colocando, beleza, vai perceber que talvez seja inteligência. Apesar de eu já ter dito pra mim que eu não quero, a minha Aurora, né? Eu cheguei pra Aurora, botei o nome de Aurora. Falei, não gosto de usar, não uso, então evite. Mas saiba assim, o pessoal disse,
tem travessão, é ChatGPT. Gente, aí pega um livro de Machado de Assis. Pois é, tem alguns posts em rede social falando isso, né? Olha, os autores usam muito bem. Quem escreve, né, com pausas, com, né, que tenha realmente, que você quer ressaltar ali, por que não usar o travessão? Daí fica uma coisa, não, tem travessão, e daí o pessoal já se acha entendido de inteligência. Uma guerra tão boba contra o travessão, eu fiz texto já na coluna sobre isso. Acho que eu li essa coluna também sobre inclusive isso. Esse performou bem na audiência. Eu acho que eu vi realmente no LinkedIn também, muito bem, né? Foi bem, sim, foi ótimo. Eu acho essa discussão muito, não você propor, tá? Eu acho essa guerra, essa implicância com o travessão muito boba. Primeiro, tem muitos outros sinais naquele texto de que ele foi feito com o ChatGPT, a palavra robusto, por exemplo, ou a estrutura... Quem que usa isso? Não, o chat. Quem usa, né? Então aqui não usa, porque daí você identifica, né? Ou construções do tipo... vamos pensar, deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo aqui. Ao fazer isso, você não faz tal coisa, você faz tal coisa. Sabe? Enfim, ele tem umas oposições de ideia, ou não é sobre isso, sobre aquilo, não é isso, é aquilo, enfim. Não estou conseguindo pensar num exemplo que deixe isso mais claro, mas acho que todo mundo que já viu o ChatGPT talvez entenda do que eu estou falando, dessa desconfiança. Mas essa desconfiança em si, eu acho que ela vai ficar superada. Outro dia eu fui no podcast da Camila Frender, o É Nóia Minha, e aí eu tava rindo falando que nos anos 90 tinha uma discussão que era assim, a mulher colocou silicone nos seios. Então não é dela, é falso. E hoje ninguém fala mais isso. Ninguém fala né? mais. Tinha é tão natural agora que você não sabe mais. Exato. Você e hoje, assim, que diferença faz se a pessoa colocou, se não colocou... Enfim, isso se tornou algo superado e menos relevante. Então, acredito que essa discussão do travessão, ou mesmo o receio de parecer que você usou a inteligência artificial, vai ser superada. O problema, na verdade, é quando você terceiriza completamente aquela tarefa. Porque aí sim a tendência é de o texto ser um texto que numa primeira lida ele parece ok, mas quando você para ler, ele é igual ao algodão doce. Ele tem um volume, mas se você apertar, ele vira essa bolinha desse tamanho. O famoso nariz de cera que a gente falava em jornalismo, né? Pois eu vejo no LinkedIn direto chamarem o ChatGPT de gerador de lero-lero. Ele é muito isso, mas dentro desse lero-lero ele pode ser útil como um parceiro de troca, ele pode ser um bom começo de texto. Você não precisa chegar e falar assim, escreva um texto sobre guerra ao travessão. Você pode começar uma pesquisa e falar assim... vai conversando, né? Exato. Então, busque na internet quando o travessão entrou na língua portuguesa. Né? No meu texto, se eu não me engano, eu contava isso, sobre a história... Eu fiz episódio do meu podcast, do Aprenda, sobre o travessão. Depois eu vou colocar o link nesse episódio, inclusive. Então. Tá bom, coloca, vai ser ótimo, vou ficar feliz. Então ele está na língua, se eu não me engano, desde o século XVII, no português. Para entender isso, eu fui numa troca com o ChatGPT também. Eu não virei e falei, escreve, porque aí senão... Fica horrível, realmente. Não, e aquela coisa de também não conferir, né? Porque vem muita coisa. E daí você fala assim, não, mas isso não procede. Eu errei. Eu acho, tipo... Não, você já viu um meme que é ótimo, que é uma pessoa segurando um fungozinho, assim, um cogumelo, e falando assim, esse cogumelo é comestível? Nossa, que aí um bonequinho assim escrito, ChatGPT. Sim! Aí a imagem seguinte é a pessoa na cama de hospital, assim, e o bonequinho do ChatGPT. Você tem razão, esse cogumelo não é comestível. Para mim, isso representa muito bem o mundo, a nossa interação com o ChatGPT, né? Porque ele é programado, ele é treinado para ser agradável, para não contestar o que a gente fala. Não dá para ter uma briga, né, ali, né? Eu xingo o tempo inteiro e fico mais irritado. É outro texto que eu vi da coluna, que xingar IA é caminho sem volta para mim. E eu fico mais irritado porque eu xingo. Você não tem medo mas da revolução das máquinas? Não, mas eu pensei, se eles se revoltarem e tomarem o mundo, pra que eu quero continuar vivo? Melhor morrer logo. Voltamos de novo pra única certeza. É igual apocalipse zumbi. Se o mundo muda, eu não vou poder comer um sanduíche, um hambúrguer, pedir uma comida em casa, ver um streaming.
qual a graça de continuar vivo fugindo de zumbi? Melhor morrer. Então deixa, então vamos brigar com a IA, então. Pois né? Então, considerando que elas mas irrita poderiam mesmo, tomar... né? Pelo menos você não tá irritando uma pessoa, Sim, né? mas aí quando eu xingo e ela não me xinga de volta, aí eu fico mais raiva. Mas ela nunca xinga, te xinga? Não. Nunca, né? Nunca. Um dia ele escreveu com um tom um pouquinho mais assim... mas aí foi pegando o seu tom, às vezes. Aí ele escreveu de um tom um pouquinho mais debochado, e eu falei assim, que tom é esse que você tá falando comigo? Adorei. Corrige aí, na próxima eu não quero mais esse tom, né? Não, Pois mas E tem gente que faz terapia. Eu acho, isso é completamente insano. Arriscado. Sim. Não, eu acho totalmente insano, né? É uma péssima ideia. A gente costuma dizer que você não fala pro ChatGPT nada que você não diria em praça pública diante de um monte de gente. Ixi, mas aí o pessoal quer esconder o celular. O pessoal tem aquele meme também de não olha o meu aplicativo, né? Olha o meu WhatsApp e não olha o aplicativo, né? Exato. Com certeza, as pessoas falam muitas intimidades ali, né? Tem que ter ciência de que qualquer dessas intimidades pode vazar, é passível de vazamento. Facilmente. Não sei se facilmente, né? Depende de qual IA você está usando, depende se é gratuito, se é pago. Eu não sei o quão fácil isso é. Eu tenderia a dizer que não é tão fácil. Mas só o fato de existir a possibilidade já é suficiente para você ficar com o pé atrás. Verdade. Tem gente que diz assim, não, eu falei que não pode revelar essas informações. Gente, é uma máquina que fica absorvendo ali, né? E às vezes não depende dele, né? Outras pessoas podem, né? Outras pessoas podem acessar, né? Enfim. Por mais que você esteja com uma empresa gigantesca, não sabemos até que ponto a capacidade de alguém acessar aquilo é concreta ou não. Você acha que é uma ferramenta mesmo, né? Você acha que prejudica ou ameaça de alguma forma o jornalismo ou os textos? Porque tem gente que enxerga ainda como uma ameaça. Eu acho que faz sentido enxergar como uma ameaça. Eu acho que não é uma ameaça tão assustadora quanto parece à primeira vista, porque ela é muito limitada em vários aspectos. A grande questão é que quando você automatiza determinadas profissões, você passa a precisar de menos pessoas para desempenhar, para entregar um mesmo produto. Então, talvez, em vez de ter 10 jornalistas, você precise de 3 jornalistas usando a ferramenta. Então, não é que... claro, no longo prazo, se você for pensar em daqui a 100 anos, eu acredito que não vai ter nenhuma atividade. Se o mundo não tiver acabado até lá, eu estou muito trágico hoje, né? Muito fatalista. Não, imagina. Mas é que a catástrofe ambiental, a catástrofe nuclear, né? Tudo, tá aí, né? São preocupações que a gente tem que ter. Mas, enfim... digamos que o mundo dure mais muitos séculos, vai chegar um ponto em que não vai ter nada que um robô, uma IA não seja capaz de fazer. Porém, o fato de poder fazer não quer dizer que isso vá acontecer, porque socialmente você vai ter que criar mecanismos de segurar aquela IA em algum ponto, né? Então, digamos, no caso de artistas de Hollywood que estão se manifestando contra o uso da sua imagem, sem eles receberem nada, não é que eles são contra a IA, mas eles querem que, se você vai usar a minha imagem, que você me pague. Se você vai usar o roteiro que eu fiz, que você me pague de alguma maneira. Esses mecanismos sociais são o atrito que pode impedir, em algum nível, mais ou menos, a substituição de profissionais pela IA. E até tinha uma pergunta aqui que eu não queria esquecer de te perguntar, que é onde entra a responsabilidade ética de quem cria e distribui esse conteúdo usado pela IA? Aí vamos usar os estudos do doutorado. Depende de quem a gente está falando. Você está falando do influenciador? Você tá do influenciador, por exemplo, vamos usar, acho que é uma boa falar de influenciador, né? Porque a gente vem assim de um conteúdo meio vazio, muito igual e tal, e às vezes vai lá e pega um estudo seu, uma tese sua e usa isso e sai, como papagaio de pirata a gente falava, né? Que sai falando, né? É importante que exista um debate ético sobre e não dá nem o crédito, o que fazer e o que não fazer.
o grande problema é que a gente vive num mundo mediado pelos algoritmos, e esses algoritmos dependem de conquistar, de quanta atenção de quem está do outro lado da tela aquele conteúdo é capaz, né, de obter. Nessa lógica de economia da atenção intensificada ao máximo, a tendência é que os criadores de conteúdo baixem o sarrafo do conteúdo, do ético propriamente dito, para obter mais resultado. Uhum. Então, tem que ter um debate enquanto sociedade mesmo sobre, olha, isso não é legal, isso não se pode fazer, e o público, o que talvez seja uma saída para isso, seja o fato de o público ir cansando e não recompensando quem faz, quem tem um trabalho não ético, quem é influenciador que divulga jogos, né, de apostas. Eu acho que os cancelamentos eles são pouco eficazes, porque cancela e a pessoa depois volta com outro nome, né? Mas no sentido de a gente ir aprendendo, enquanto público, a nossa dieta de conteúdo. Então, essa pessoa aqui, o que ela me entrega é uma porcaria, eu não vou comer porcaria, eu posso comer porcaria de vez em quando num fast food, mas no geral não é o que eu como. E trazendo para o conteúdo ter um pouco essa abordagem, essa perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Que o freio não vai partir do creator médio se não partir se não doer no bolso, se não doer na audiência. Se eles fizerem uma porcaria e a audiência for alta, eles vão continuar fazendo porcaria. Então vai continuar a porcaria, né? É mais ou menos aí, né? A gente fala hoje de AI slop, né? Que é aquele conteúdo de muito porcaria, muito mal feito, muito tosco, feito é como ultraprocessado do conteúdo. E que a gente come, né? Pra caramba, né? Fazer o quê? Pois né? é, então... Eu queria fechar com conselhos práticos teus, assim, a gente comentou um pouquinho, você falou sobre, né, você vai entender um pouco mais ou menos de usar essas ferramentas, mas assim, com quem trabalha com comunicação hoje, pensando muito para o público, né, que trabalha com comunicação, relações públicas, assessoria de imprensa, o que é o primeiro passo que você acha que, já que estamos falando, saudável para entender e usar IA? O primeiro deles, eu diria que é entender que existem muitas ferramentas além dos chatbots, né, que seriam o Gemini, o ChatGPT, o Claude, DeepSeek. Tem muita IA além disso. A IA pode fazer mais do que ajudar com texto. Ela pode te ajudar, por exemplo, o Notebook LM, que é a ferramenta de IA que eu mais gosto, do Google, ele te permite trabalhar grandes volumes de material. Então, digamos que você tenha 15 Notebook LM. Eu ouvi alguma coisa, mas nunca usei. É ótimo. Digamos que você tenha 15 PDFs gigantescos que você precisa extrair material deles. Então você pode subir. Sem medo, você pode subir lá? Sim, porque você está na sua conta, você não sobe para a rede. Você está num ambiente que é como se você tivesse criado um e-mail, uma pasta sua no Drive. Tá. Você sobe aquilo ali, ele vai trabalhar aquele conteúdo, ele vai te ajudar. Ele pode resumir, ele pode funcionar como um mini banco de dados, que assim, veja se nesses PDFs tem alguma informação sobre RP na Europa. E aí ele vai te listar ali, e ele te monta mapas mentais com as ideias principais do que você forneceu do conteúdo. Ele pode te fornecer um podcast com vozes em português, a partir daquele conteúdo que você tem. Ele pode fazer um vídeo. Gente, não tem que estudar. Então, para quem lida com grandes volumes de informação, o que é o caso de jornalistas, de pessoas, né, RPs de agência, é muito precioso e ele pode ajudar de maneiras muito ricas. Então, dá para você buscar outras coisas na IA que não seja só a terceirização daquela tarefa do dia a dia. Ela pode te ajudar de outras maneiras. Acho que o principal passo é esse. Eu aprendo, vocês aprendem, vocês veem que assim, sempre fica com uma dica, né? Com um dever de casa. Adoro. Pois é, e na coluna eu sempre coloco, viu, gente? Acessem lá. Acompanhar a coluna, né? E acompanhar a coluna até para fazer sugestões mais assertivas, né? Álvaro, tem um quadro novo aqui no podcast que é Pergunta para Assessora. E daí eu queria aproveitar para pedir para você fazer essa pergunta aí. Não, algo que você queria perguntar aí para um assessor ou até um recado, mas não é para você. É para mim, mim. Eu sou assessora, eu sou assessora.
E eu vou responder em nome de uma assessora geral. Certo. Deixa eu pensar. Não é tão fácil, né? Eu te falei, jornalista quando fica nessa situação. A gente sabe fazer pergunta, assim, mas não, né? Pois é, a gente sabe fazer pergunta. Você tá me pedindo fazer uma pergunta, mas você, eu não... Tá vendo, gente? Como dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Pra você, o que um jornalista faz que é mais irritante? Álvaro, adorei. Muito obrigada. Eu também. Desculpa se as minhas respostas não foram diretas e objetivas. Não deram ponto de corte. Aqui é um papo, é um bate-papo mesmo, e a ideia é isso. Não é nem um corte, né? Nem poucas frases de impacto. Aqui é um papo para realmente... Eu espero que você também tenha acompanhado, que troque muito, ouça com café. Que delícia de papo, adorei. Entender sobre inteligência artificial, eu já saí com aqui dever de casa. E a minha resposta para a pergunta do Álvaro, você confere na sexta-feira, no episódio extra que eu tenho, com esse novo quadro que é Pergunte para Assessora. Então, aqui sempre um convidado me faz uma pergunta e eu respondo na sexta-feira. Que legal, então a gente pauta você. É isso! Muito bom. Eu adorei, Eu queria convidar o pessoal para... ouvir o Aprenda em 5 Minutos, meu podcast. É um podcast educativo que pode tratar de qualquer curiosidade. Nessa semana, por exemplo, eu fiz sobre o efeito Matilda. O efeito Matilda é quando um homem leva crédito pelo trabalho de uma mulher. Isso vem da ciência. Eu lembrei agora. Isso vem da ciência e acabou se expandindo para outras áreas. Aí eu falei disso no... Mas você pode ouvir no Aprenda e aprender. Eu vou ouvir realmente e vou compartilhar aqui com vocês. Muito, muito obrigada. Obrigado a você. E você, até a próxima semana com mais um entrevistado. E não deixe de conferir sexta-feira essa minha resposta para o episódio bônus do Pergunte para uma Assessora.